E se eu te dissesse que a guerra mais brutal de Andrômeda terminou não com um tiro, mas com um silêncio, perfeitamente cronometrado? Hoje você vai conhecer o comandante humano que transformou batalhas em partituras e exércitos em orquestras. E no final, quando a última nota soar, eu vou te contar por que o nome dele estava assinado em um manuscrito escrito 4 séculos antes de ele nascer. E como isso mudou o destino de toda uma galáxia. Chamavam-no de maestro militar muito antes de ele aceitar o título. Elias Salles tinha o vício de marcar o tempo com os dedos. 3 toques na mesa quando precisava pensar, 5 quando tomava decisão. Cresceu num reduto de fronteira, onde radares falhavam e as rádios chiavam em frequências que pareciam gritos de baleias distantes. Ali você aprendia que azar não é evento, é ritmo. E se você não impunha o compasso, o vazio impunha por você. Quando o domínio Vairan começou a engolir os sistemas do Braço Dourado, a aliança afundou no óbvio. Cada povo lutava no próprio tempo. Os Taliri, de pele translúcida, organizavam-se pelo canto, microtons que atravessavam cascos e desmontavam escudos. Os Dras, maçudos, falavam em vibrações, achando insulto qualquer pausa longa demais. Os Celes, anfíbios magnéticos, calculavam rotas como quem respira debaixo d'água. E os humanos? Os humanos insistiam em planilhas. Elias apareceu na hora exata em que um mapa vira caco. Foi depois do cerco de Hanion, quando 5 frotas aliadas dispararam no mesmo minuto e erraram no mesmo segundo. O contra-ataque Vairan não veio com bombardeio. Veio com uma liturgia de ruído. Ondas de fase que desmontavam formação, abriam lacunas em feixes, criavam buracos negros de disciplina. Eles não atiram onde dói, disse Elias, sem levantar a voz. Eles tocam onde falta ritmo. Ninguém pediu que ele provasse. Ele provou. Reuniu comandantes de 10 espécies na sala de convergência, uma cúpula de vidro que mostrava Andrômeda como ferida aberta. Não discursou. Bateu 3 vezes os dedos no corrimão. Todo mundo tem um pulso. O problema é que a guerra Vairan não marca por minutos, marca por compassos. Vamos aprender a ouvir no lugar certo. Em vez de ordens, ele distribuiu pautas. Não eram metáforas, eram módulos de tempo. Janelas precisas onde cada frota fazia o que sabia fazer sem atrapalhar a vizinha. Aos Taliri pediu um coro ultrabaixo que saturasse os escudos Vairan em 47,3 segundos. Aos Dras, um avanço em staccato, propulsores em golpes curtos, para distribuir massa em ondas. Aos humanos, a tarefa mais antipática, recuar 2 segundos antes da vontade. A pausa é tática, não vergonha, ele repetia, e cada repetição doía como aprender a respirar de novo. A primeira prova veio no Arco de Mir. Uma frota Vairan apareceu com suas velas de campo sibilando como lâminas no escuro. Elias plantou o compasso num canal aberto. Entram Taliri em 4, Dras em 2, humanos num. Segura, segura, agora. O canto Taliri fez os escudos do inimigo tremerem 1 milímetro. Parece nada, mas 1 milímetro no espaço é uma sinfonia. A massa Dras ocupou a fissura. Os humanos não atiraram. Aturar uma fenda é uma arte. No terceiro compasso, a própria frota Vairan se desorganizou para corrigir a vibração. Aí sim veio o ataque. Não para matar, mas para deslocar. Foi uma vitória discreta, sem fogos, sem gritos. Só um silêncio final que dizia: entendemos o teu jogo. A notícia correu mais rápido que qualquer feixe. No conclave dos ecos, um monge Celes trouxe um cilindro de carbono do tamanho do antebraço de Elias. Achamos isto no arquivo de Brinor. É antigo, muito antigo. Dentro havia uma partitura. Não de música, mas de guerra. Linhas de tempo, pausas anotadas como buracos de minhoca, arcos de frequência marcados com isso que você chamaria de crescendos. No rodapé, uma assinatura. Elias Salles. É aqui que a sua cabeça quer correr para a explicação fácil. Falsificação, lenda, piada. Elias pensou em todas. Depois pensou no mais assustador. E se fosse verdade? O domínio avançou. Cada vitória aliada custava mais caro que a anterior. Os Vairan aprenderam a ouvir, a espelhar, a rifar as próprias naves quando necessário. Um império acostumado a sacrificar batidas para salvar o andamento. Em Keshet Novia, a frota Taliri perdeu 3 coros inteiros para contrafrequências que cortavam como gelo. Em Vorlumen, os Dras tomaram um golpe gravitacional na espinha. Em Linhagem Azul, colonos humanos assistiram às rotas comerciais virarem linhas com sangue. Foi quando a proposta indecente pousou na mesa. Trégua.
Os Vairan chamaram para conversar no Anel de Orfeu, um ímã de diplomacia onde ninguém ousava atirar por medo da própria fama. Tréguas, na história de Elias, eram palavras que vinham antes de armadilha. Mesmo assim ele foi. Não pelo convite, pela partitura. No compasso 118 havia uma anotação. Cessar fogo. Não interromper. Esperar 12 batidas. Depois, dissonância controlada. O recado era absurdo. Você está dizendo que a gente aceita uma trégua para 12 batidas depois tocar uma nota que quebra os escudos deles? A diplomata humana mordeu a palavra tocar para ter certeza de que não estava sendo cínica. Eu estou dizendo que alguém me disse que essa é a única janela em que a gente não vira o monstro que a gente pretende derrotar. Respondeu Elias. O Anel de Orfeu é bonito demais para caber em uma frase. Um toroide vermelho suspenso num nada muito cheio, como uma coroa antiga desgastada por dedos nervosos. As frotas chegaram no tempo combinado. Os Vairan projetaram seus líderes em hologramas frios. Nós propomos suspensão de hostilidades por 20 giros, disse a voz metálica daquele lado. Do lado de cá, Nyarlathotep, dos Teleri, respondeu com um intervalo que significava consideramos. Elias respirou no seu compasso de 3. A partitura mandava esperar 12 batidas. O relógio no anel não era de ponteiros. Era um campo luminoso que escurecia como se o tempo fosse tinta derramada. 1, 2, 3, 4. No 5, um grupo Vairan abriu microfendas perto das velas de campo. Nada ostensivo, mas o suficiente para posicionar arpejos de ataque futuro. Se a aliança reagisse, viola-se a trégua. Se não, o inimigo marcava posição. 10, 11... No 12, Elias levantou a mão. Agora. O que aconteceu ali ainda deixa muita gente com raiva pelo motivo errado. A dissonância controlada não foi um tiro. Foi um coral Teleri fora de escala no limite do audível, acompanhado pelos Dras batendo massa em fase e pelos Celes modulando o magnetismo como harpa. Os humanos fizeram o que faziam melhor quando aprendiam a confiar. Coordenaram. A nota ricocheteou no anel como bola de sabão que não estoura. Por 3 segundos, os escudos Vairan se inverteram sozinhos, expelindo energia em vez de absorver. E isso não mata, mas desarma. Elias não ordenou ataque, ordenou registro. Cada nave aliada gravou as frequências, os atrasos, as pequenas falhas. A trégua seguiu oficialmente em vigor. Do lado Vairan, as faces de gelo não se mexeram, mas um filete de medo atravessou a sala. Eles não controlavam mais todo o compasso. E sabiam. Quando a aliança saiu do anel, metade do conselho quis prender Elias por provocação em tempo de trégua. A outra metade quis beijar sua testa. Ele não celebrou. Pegou a partitura, andou até a janela e colou a folha no vidro como quem procura constelações em pedras. Se isso é meu, eu ainda não cheguei até aqui, murmurou. E se é meu, significa que eu chego. A guerra não respeita papel. Em Emmet, o domínio trouxe uma invenção que parecia fraude. A nave catedral, capaz de suprimir qualquer frequência conhecida por um raio de 1000 quilômetros. Não adiantava cantar, não adiantava bater massa, não adiantava modular magnetismo. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que apaga memórias de som. As frotas aliadas recuaram mais feias do que chegaram. A moral quebrou como vidro dentro do peito. Elias ficou parado no centro da ponte da própria nau, a refrão, e olhou os monitores mudos. Se a catedral rouba o som, a gente precisa de silêncio que dói, disse, e ninguém entendeu. Ele abriu a partitura no compasso 274. Ali, um bloco negro ocupava 12 batidas. Sem anotação, sem indicação, sem respiradores. Um buraco impresso. Contra a catedral toca-se o vazio. Aquilo não era poesia. Era física. Ele convocou Teleri, Dras, Celes e humanos para um exercício que parecia humilhação. Dispor naves ao redor da catedral a uma distância específica e desligar tudo. Sistemas, campos, aquecedores, rádios. Para o inimigo, uma sessão de ostracismo. Para quem obedecia, um frio que punha lágrimas em gelo. 4 batidas de nada, 6, 10, 12. A catedral, acostumada a devorar som, colapsou sobre uma ausência. É como ouvir a própria respiração numa sala fechada e perceber que alguém tirou o ar. A superestrutura Vairan recalibrava pela presença de ruído. Sem ruído, enroscou-se. Foi o espaço de um espirro. A janela que a aliança precisava. A primeira catedral caiu sem um único disparo. Uma vitória sem estrondo alimenta incredulidade. E incredulidade alimenta coragem. O efeito dominó não veio com festivais. Veio com silêncio repetido. 3 catedrais ruíram em um mês.
O domínio recalculou, recuou, e então fez o que todos fazem quando percebem que perdem o controle da pauta. Tentou comprar tempo. Trégua final, disseram. Para negociar termos definitivos. O conselho quase explodiu. É isso que queríamos desde o começo, alguns diziam. É a armadilha das armadilhas, outros. Elias ficou no meio, como sempre. Os dedos batendo 3 vezes no corrimão. 1, 2, 3. O brilho nos olhos não era de quem tinha certeza. Era de quem tinha medo de estar certo. A partitura marcava um fim. No último compasso, um desenho simples. Uma espiral, como fenda. No rodapé, uma frase. Assinar não é parar. É prender o tempo pelo punho. No encontro de Mavel, lugar sagrado pela quantidade de promessas quebradas, as frotas se alinharam em silêncio respeitoso. Os Vairan projetaram a figura do arquiduque Het, o cérebro gelado por trás do avanço imperial. Reconhecemos a competência dos senhores, ele disse sem piscar. Proponho uma zona de não proliferação de frequências armadas, livre de liturgia, com observadores de ambas as partes. Parecia justo. Cheirava a cilada, Elias pediu 1 hora. Foi a primeira vez que o viram tremer a mão que sempre batia o compasso. Entrou sozinho na câmara de navegação, levou a partitura ao peito e fechou os olhos. A cena seguinte não cabe em explicação fácil. Ele diz que ouviu um barulho de chuva em metal. Outros dizem que foi só cansaço. O fato é, quando reabriu os olhos, soube de onde a partitura viera. Não era profecia, era retorno. No fundo de Andrômeda, no mosteiro de Vorn, existia um relicário de tempo alimentado por resíduos de dobras antigas. Um poço raso de séculos. Você não via o passado. Você o tocava como quem toca água fria. Foi ali que um dia, alguém depositou um cilindro de carbono com uma partitura incompreensível. Autor, Elias Salles. Como esse cilindro chegou lá, dependia da decisão que ele estava prestes a tomar. Ele saiu da câmara com olhos de quem encontrou a própria sombra à frente. A trégua será assinada, disse ao conselho. Mas não vamos abdicar das frequências. Vamos codificá-las como linguagem. Se algum lado tentar tocar liturgia de guerra, o próprio anel de Orfeu avisará. E se falharmos, eu vou garantir que a gente não falhe. No ritual, Taliri cantaram baixo. Dras vibraram num ronco fino. Seles modulavam campo em ondas de mar calmo. Os humanos falaram como se desmontassem bomba. O arquiduque Het assinou o acordo com um gesto lento, quase cínico. A galáxia respirou. Era a última trégua de Andrômeda. Um suspiro coletivo num corpo enorme. E ali, na pausa, o que define esta história aconteceu. 4 horas após a assinatura, uma fenda abriu sozinha nos arredores de Mavel. Não era ataque. Era convite. Um corredor curto, instável, apontando para o lado do mosteiro de Vorn. O tipo de evento que se chama anomalia, quando dá medo de admitir nome. Elias olhou para aquilo como quem reconhece um rosto de infância no espelho. Ninguém precisou perguntar. Ele já estava no corredor. A nave refrão entrou na fenda como faca num pano. Do outro lado, Vorn esperava com seu monge mais velho parado à beira do relicário, olhos molhados de décadas. Já faz tempo que esperamos por você, ele disse. E Elias percebeu que o tempo não anda em linha nesses lugares. Ele se empilha. Você trouxe? Elias levantou o cilindro. Eu trouxe. Desenrolou a partitura no chão do mosteiro. Não reescreveu nada. Assinou como estava. Autor, Elias Salles. O monge o olhou com pena de quem vê alguém aceitar o preço. Você entende o que faz? Elias assentiu. Se não fizermos, os Vairan aprendem a cantar primeiro. Na hora de ir embora, o monge o segurou de leve pelo braço. Há quem diga que é cruel amarrar o próprio destino com esse nó. Elias sorriu de canto. Há quem diga que é cruel ir à guerra sem uma canção que ensine a parar. Deu 3 batidas com os dedos no corrimão da própria coragem. E saltou. Quando a refrão voltou a Mavel, o arquiduque Het já testava a trégua. Microfendas abriam e fechavam no entorno do anel, como olhos piscando demais. Os observadores Vairan juravam inocência técnica. Elias abriu o canal geral. Não gritou. Recordo a todos que este anel agora responde à linguagem. E pela primeira vez na história, o anel de Orfeu cantou sozinho, um aviso claro em frequências comuns. Quem ouvia entendia em sua língua, em sua espécie, em seu sangue. O anel, como se tivesse aprendido a ler a partitura, emitiu uma nota que congelou qualquer tentativa de liturgia hostil. O domínio não podia mais esconder agressão no meio de um acordo. Se tentasse, a própria arquitetura do tratado cantaria contra. A guerra não acabou ali. Guerra nenhuma acaba num só dia.
Mas a partir daquele, toda agressão precisou de nova invenção. E cada nova invenção vinha com o preço da inteligência exposta. O domínio recuou sob a graciosa desculpa de calibrar compromissos. A aliança finalmente respirou o bastante para enterrar seus mortos com tempo e dignidade. E Elias desaprendeu a dormir. Alguns chamam o que ele fez de destino fechado, outros de coragem covarde. Para mim, é a honestidade quase insuportável de quem aceita pagar por aquilo que exige. Ele assinou uma partitura que salvou bilhões, a mesma que o empurrou de volta no tempo para assiná-la. Você acha isso pouco? Chame de paradoxo. Eu chamo de responsabilidade ao cubo. Tem mais. Meses depois, um grupo de jovens Taleri pediu para aprender a ler a pauta humana que Elias usava. Ele ensinou. Undraz criou um instrumento que mediu batimentos de frotas como se mede pulso de paciente. Uma Celis compôs uma oração em silêncio que, quando recitada, lembrava todo mundo da pausa entre violência e resposta. A trégua virou cultura, não só papel. Você pode perguntar, e os Vairã? Uma parte do domínio entendeu que perder o monopólio do compasso era bom. Outra parte preparou algo pior. Não existe acordo que cale quem só sabe falar gritando, mas existe acordo que dá tempo para quem sabe ouvir. O manuscrito de 4 séculos ficou guardado no mosteiro de Vorn, dentro de um vidro que ninguém ousa tocar. Às vezes dizem, as letras tremem como se uma mão invisível repetisse a assinatura. Quando perguntam ao monge se não dá medo manter aquele pedaço de destino preso ali, ele responde com um sorriso que aprendeu com Elias. Assinar foi prender o tempo pelo punho, guardar é soltar. E sim, eu prometi contar por que o nome dele estava naquela folha antes dele nascer. Agora você sabe, porque ele foi o próprio mensageiro do que ainda ia precisar ouvir. Porque alguém precisava garantir que na hora mais feia tivéssemos uma nota segura para tocar. Porque o futuro, às vezes, só acontece quando alguém no presente aceita ser a sua causa. Se essa história te encontrou, me conta. Você aceita o peso de escrever a própria partitura, mesmo sabendo que, lá na frente, talvez seja você quem vai ter que assiná-la de novo? Qual foi a pausa que salvou uma briga, um trabalho, um sonho na sua vida? Se curtiu, deixa o like agora. Isso mostra pro algoritmo que essa história merece chegar a mais gente. Se inscreve no canal para a gente seguir compondo juntos esse universo de ficção que conversa com o nosso mundo. Comenta qual cena ficou mais viva na sua cabeça. O silêncio que derrubou a catedral, a dissonância no anel de Orfeu ou a assinatura no mosteiro de Vorn. E compartilha com aquela pessoa que, no fundo, sabe que estratégia boa é música bem tocada.